Olá, tudo bem com vocês? Como é que estão? Estão se cuidando? Estão estudando? Estão fazendo arte? Então, vamos iniciar hoje mais uma das nossas aulas, né? Na próxima de quinta-feira. Quero desejar para vocês um bom dia, né? E um ótimo final de semana também. Então, hoje nós vamos estar trabalhando na nossa aula de arte com um movimento artístico, né? E que até nós já falamos dele em aulas anteriores. Só que hoje nós vamos focar mais em um determinado artista e vamos mostrar alguns outros que também fazem arte da mesma maneira, como ele, e vamos mostrar também quais as características desse movimento artístico, né? E uma comparação até com o Renascimento, que nós já acabamos de falar na última aula, tá bom? Então, vamos lá. Vamos observar primeiro essa obra aqui. O que nós podemos olhar de bastante interessante? Olha, as linhas são retas, né? Todas retas. Não tem detalhes aqui, nenhum detalhe, né? São coisas bastante simplificadas, né? Vocês têm uma geometrização de todas as formas aqui. Então, uma das características desse movimento que nós vamos estar falando é exatamente isso, a geometrização, a simplificação da forma, né? Então, aqui, ó, quando a gente fala das folhas, né, da palmeira, das palmeiras, né? Vocês podem observar que a folha é muito simplificada. Tem uma ligeira curva, você vê que é uma folha realmente, mas é bastante simplificada, né? Parece uns cubos, na verdade, né? E outra coisa, não tem a frente e o fundo, né? Como na perspectiva de algumas obras que a gente já viu, né? Então, aqui atrás, ó, tem até umas montanhas, ó, observando aqui, tem lá a montanha, né? Mas nada que defina que estão lá atrás, que estão aqui na frente, estão todas no mesmo plano. Então, esse movimento que nós vamos estar trabalhando hoje é o cubismo, né? O cubismo, que é bastante conhecido de todos nós, vocês já fizeram obras, já fizeram várias coisas com artes que falava de cubismo, né? Já pesquisa, inclusive. Então, vamos parar para poder observar cada detalhe, porque no final nós vamos estar colocando para vocês a proposta, né? E quem tiver prestado atenção em cada detalhe que foi falado, vai ser bastante simples o trabalho, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, o marco inicial do cubismo ocorreu em Paris, né, em 1907. E a tela que deu início a esse movimento todo foi a Les Demoiselles d'Avignon, né? Uma obra cubista do artista Pablo Picasso, né? Levou um ano para até finalizar essa obra. Então, vamos lá. Que obra é essa? Conhecidíssima, né? Aparece em várias coisas aí. E vamos observar o que a gente falou. Ó, simplificação da forma, né? Simplificação da forma no corpo, nas mãos, nos pés, em todos os detalhes que aparecem, você tem uma simplificação da forma. Você observa exatamente como a mulher está, o braço voltado para trás, mesma coisa essa, aqui o braço caído, né? Mas nenhum detalhe, né? Nenhuma situação que diga assim, é redondo ou é arredondado, né? É tudo chapado, é tudo no mesmo plano. Não tem fundo, né? Não tem frente e fundo, não tem perspectiva, o que acontecia em outros movimentos artísticos, né? Então, na aula passada nós falamos bastante do Renascimento, né? Em que as imagens eram retratadas de forma fiel à natureza, igualzinho como se fosse um retrato.
Então, nessa obra aqui, vocês podem observar os detalhes, como se você tivesse feito um retrato realmente desse local. Então, o que nós falamos ali, ó, lá no fundo, né, isso aqui é perspectiva, né? Lá atrás, né? Aqui à frente, né? Lá naquele anterior, vocês não observavam nenhum desses detalhes, né? Então, aqui, olha, a simplicidade, né, da imagem, mas com uma pureza, né, uma coisa bastante real. Parece que está com a figura ali na sua frente, né? E é fiel justamente à natureza. Então, o modelo servia justamente para que fosse copiado exatamente como ele era. As dobras da roupa, aqui, ó, né? Caída aqui, né? Então, isso era no Renascimento, né? Que foi o movimento anterior a esse cubismo que nós já comentamos, né? Então, no cubismo, as formas eram representadas por meio de figuras geométricas, que representam as partes de um objeto no mesmo plano, né? Então, no Renascimento, vocês viram como é que era. No cubismo, é tudo no mesmo plano, parece tudo chapado no mesmo plano, né? Então, aqui, voltando àquela obra lá do início, mesma coisa, olha só, que nós falamos aqui, ó. Figuras geométricas. O que são figuras geométricas? Triângulos, triângulos, retângulos, triângulos, triângulos, quadrados, retângulos, formas, somente formas geométricas, cilindro, né? Mas tudo chapado. Aqui atrás as montanhas, novamente, como tinha comentado lá, a simplicidade das folhas. Então, a simplificação da forma era uma coisa muito forte no movimento cubista. Tá? Uma das obras, né, do Pablo Picasso que ficou muito conhecida, é muito marcante, a obra do Pablo Picasso, foi a Guernica. Guernica, que todo mundo já viu, já fez alguns trabalhos também, até de releitura. Mais lá na frente, nós vamos trabalhar também com a obra Guernica, mas isso é mais à frente. Então, vamos lá. A Guernica é uma obra do pintor espanhol e cubista Pablo Picasso, né? E ela retrata exatamente o bombardeio à cidade de Guernica, que levou o nome à tela, né? Durante a Guerra Civil Espanhola, de 1916 a 1939. Trata-se de uma das obras mais emblemáticas do artista e foi produzida em 1937. Então, ele foi justamente no período da Guerra Civil Espanhola que aconteceu essa grande obra, né? Isso aparece muito quando vocês estudam história, né? Essa guerra civil espanhola. E aparece muito esse momento aí, né? Do bombardeio, né? Então, nessa obra que nós vamos ver agora, exatamente é isso, né? A obra retrata um momento de a tragédia, né? A aflição, o medo, né? O desespero, o clamor a Deus, né? As pessoas. Então, assim, retrata exatamente o horror do bombardeio, né? Então, aqui, olha, o boi, né? Característica muito lá da Espanha, o cavalo. Aqui as pessoas mortas, né? Caídas. Novamente aqui, ó, uma parte do cavalo, né? E tudo geometrizado também, simplificado. Aqui, olha, o horror, né? A coisa do assim, como essa imagem aqui retrata uma forma da tragédia, né? Então, do medo, né? Aqui o clamor, né? Então, assim, tudo bastante simplificado, geometrizado, tá? Então, essa obra Guernica, ela é muito característica, é uma das características, né? E uma grande obra do Pablo Picasso, tá? Bom, em 1937, quando Picasso pintou A Mulher Chorando, foi na mesma época da Guernica, né? Do bombardeio, da obra de arte Guernica também, ele pintou A Mulher Chorando, né?
Então, sobre o impacto da notícia do bombardeio de Guernica, então vocês vão ver o rosto dessa mulher, como é bastante forte a imagem, né? A figuração dada ao rosto feminino permite olhar sobre diversas perspectivas. A mulher chorando retrata a dor e o sofrimento perante as tragédias humanas. Então, lá naquela obra, vocês viram como é que era. Agora, de perto, né, um rosto da mulher chorando. Aqui, ó, tudo geométrico, gente, tudo geométrico. Aqui, ó, ligeiramente redondo, né, mais simplificado, né? Os olhos bugalhados, o medo, né, retratando exatamente aqui. Aqui, olha, a boca, a forma que a boca aparece é a forma do choro, do grito, né, do medo. Aqui a mão no queixo. E aqui as lágrimas também, né, que aparecem, né? Então é uma obra muito forte e justamente desse período da guerra aqui, ó. 1937 foi quando Picasso pintou essa mulher chorando. E ele fez muitas obras de rosto de mulheres, né? Aqui é uma delas também. Aí vocês vão observar, aqui, olha, uma coisa que a gente tem que comentar também. Na obra cubista, a obra aparece de lado, de perfil e de frente, né? Então, a boca de frente, aqui o nariz de lado, né? O olho de frente, né? Então, observar que é essa situação, né, da obra cubista. Então, elas passam a se representar em todos os seus ângulos no mesmo plano. Então, tudo é o mesmo plano, né? Eu penso, tem a orelha, então eu vou botar a orelha aqui, porque ela não aparece se estiver de lado, mas aqui ela vai aparecer, né? Então, todos os detalhes que o artista pensa, ele coloca na tela, ok? Então, lá. Mais uma mulher pintada pelo Pablo Picasso. Aqui, mesma coisa, olha, a orelha está aqui, né? Aqui deve ser o cabelo, provavelmente o cabelo. Aqui, olha, ele dividiu o rosto, né? Um rosto colorido e um rosto em cinza, em tons de cinza, né? As mãos é como se estivessem entrelaçadas, né? Mas não, a gente não precisa ficar preocupado em entender o que é isso. A gente tem que olhar a obra num todo, né? Chapada, geometrizada, simplificada, mas muito sutil, né? Muito expressiva. Aqui ao lado, Pablo Picasso pintou Garota em frente ao espelho. Então, aqui é um espelho, né? As mulheres adoram o espelho. E aqui a mulher se olhando lá no espelho. E ela está se vendo daquela maneira, né? Imagina. Né? Então, é bastante interessante a obra também, né? Porque difícil, né? A gente pensar se alguém vai fazer uma tela com uma mulher se olhando no espelho. Então, aqui é uma obra cubista, novamente, aqui, ó, tudo simplificado. Aqui ele faz um fundo, mas não que seja lá atrás, é tudo no mesmo plano, né? No mesmo plano aparece. Não tem volume, né? A figura não tem volume, a figura é chapada, tá? Então, mais uma obra do Pablo Picasso, essa mulher, a garota, né, em frente ao espelho, né? Aqui novamente, ó, aqui mais forte ainda, ó, o cabelo é bem simplificado, o cabelo é bem simplificado, olha o cabelo. Aqui é o chapéu, também simplificadíssimo, né? Aqui, ó, que eu falei, ó, o rosto de perfil, o olho de frente. Esse outro olho está de perfil, né? E aí você vai observando, né? O que ele colocou aqui atrás também, compondo a tela, né? Apenas talvez uma tinta, né? Ligeiramente trabalhada aqui para dar ênfase a esse rosto, né? Que ele queria que fosse o que aparecia. Ainda fez aqui contorno, né? Para aparecer ainda mais. Então, essa obra também é do Pablo Picasso, Cubismo, né? Aqui é outra obra do Picasso também,
que chama de A Mulher Sentada. Novamente, olha lá, rosto de perfil, olho de frente, né? Aqui, mesma coisa, observando que aqui ele trata a roupa, né? Com umas linhas curvas, ele dá um tratamento à roupa, mas sempre sim, com essa simplificação da forma. O chapéu, mesma coisa, detalhes, né? Que nós vamos observando na obra cubista, né? Agora, vamos ver agora outros pintores cubistas, porque tinha muito mais obras de arte do Pablo Picasso, mas que cada um depois vai até pesquisando, se tiver mais interesse. Agora, outros pintores cubistas aparecem. Tem até uma artista que é brasileira também, que nós vamos ver mais adiante. O primeiro que nós vamos ver é o Georges Braque. Nasceu em 1882. Ele fez essa obra aqui, que ele chamou de Homem com Violão. Essa obra, Homem com Violão, você fica procurando onde está o violão, né? Mas o importante na obra cubista não é achar detalhes. Aqui é como se fosse assim, ele pintou o homem com violão. Depois ele fragmentou toda essa obra do homem com violão e fez novamente a obra, sendo como se estivesse colando os pedacinhos daquela obra anterior. Então, assim, em algum detalhe você vai até encontrar um pedacinho do violão, mas isso não é importante. O importante é que essa obra aqui é uma obra cubista, certo? Outra, que parece até... Lembra aquela outra lá atrás que nós vimos? Casas de Lestat, né? Mesma coisa, olha só. Tudo geométrico, as folhagens, as casas, né? Os telhados, tudo geometrizado. É uma obra do Georges Braque. Agora vamos ver. Outro artista é o Fernand Léger. A obra dele, essa daqui é a cidade. Então, como eu falei, né? A gente não olhando, tá? Você vai observar que tem alguns elementos da cidade que você identifica de imediato. Outros você vai começar a procurar até que você encontre. Aqui, por exemplo, aqui, ó, é como se fosse uma estrada, né? Uma rua, né? Com aquela divisão no meio. Aqui uma escada, né? Aqui um poste, talvez talvez não, uma torre. Aqui um pedacinho de torre, aqui também. Mas nada que seja assim, olhei e vi uma torre. Não. Possivelmente, isso aqui deve ser uma torre. Assim como vocês vão olhar outros elementos na obra e que vão identificar como sendo algum elemento da cidade. Mas ele retratou a cidade dele dessa forma. Tá? Outra obra também do Fernand Léger é dos soldados jogando cartas. Aqui é um emaranhado de soldados, né? Um bando de soldados, pelo que você observa, né? São muitos, e alguns deles estão jogando carta. Então, aqui, aparentemente, nos parece que estão em uma mesa amarelada, né? E aqui, ó, estão as cartas, né? Provavelmente isso. Mas também é como a gente estava falando, é observar, e é uma obra bastante minuciosa, né? Porque são muitos detalhes, olha, dá uma olhada, né? Muitos detalhes, mas tudo geométrico, toda forma bastante simplificada, tá? Então, soldados jogando carta e a cidade do Fernand Léger, tá? Mais um artista cubista. Agora vamos lá para a nossa artista brasileira, a Tarsila do Amaral. Ela é conhecida, né? Todo mundo já ouviu falar e já fez, inclusive, trabalhos, né, de arte ligados à obra dela. Essa aqui é uma obra bacana demais, né? A Negra. Então, observa lá. Simplificação da forma aqui atrás, ó. E a simplificação da forma no desenho, na pintura que ela faz, né? Então, bastante simplificada. Tarsila do Amaral, né? Ela nasceu em 86, em Capivari, em São Paulo. E ela também tem aquela obra, o Abapuru, que é conhecidíssima, né? É comum a gente ver em vários locais. Outra obra dela é essa aqui, a Capirinha,
que você olhando vai observar também, ó, simplificação da forma. Aqui, ó, a árvore, né? Olha só como ela representa a árvore. Mas você vê a pessoa lá, né? Aqui a mão está parecendo até um garfo. Eu achei que era um engraçado, que eu achei até que era um garfo. Mas é a mão, a simplificação, né, da forma e a roupa, né? E vai por aí, né? Então, é mais uma obra da Tarsila do Amaral, que tem muitas obras bastante interessantes, que também mais lá para frente nós vamos estar trabalhando. Bom, então chegou a hora da nossa proposta do trabalho, né? Nós vamos falar do trabalho que vai ser sobre o cubismo. Eu preciso que vocês peguem o bloco canção e é interessante que vocês façam assim, façam um esboço primeiro, como se fosse uma grande oval, né? Como se fosse um rosto, né? E ali vocês vão começar a colocar os principais elementos, né? De uma mulher com características do cubismo, né? Então observa que ela pode estar de perfil e de frente, ela pode estar fragmentada, ela pode estar toda cortadinha como se fossem vários pedacinhos, né? Porque a gente tem que observar aí nesse trabalho de vocês a geometrização das formas, a simplificação, tá? O fundo vocês vão pintar também, mas vai dar um colorido, tá? Mas não existe aquela coisa lá atrás, do fundo lá atrás, não tem perspectiva. É tudo no mesmo plano, tá? Então, observar que vocês vão trabalhar a mulher, vocês vão fazer a fragmentação das formas e a geometrização também dessas formas. Então, o trabalho de quinta-feira, dessa quinta-feira de hoje, né? É este, né? E mãos à obra. E vamos caprichar, né? Porque é um trabalho que a gente, assim, acha bastante interessante e gosta, porque se diverte. Então, até breve. Daqui a pouco nós vamos estar nos encontrando para o nosso trabalho ao vivo, né? Estou com saudade de vocês, né? E das nossas aulas, das nossas brincadeiras, das nossas dinâmicas, tá bom? Então, até qualquer hora. Até breve. Tchau, tchau.